Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos sobre o livro Emoção em Terapia. Esse aqui da capa vermelha que vocês estão vendo na imagem. Este livro foi lançado agora em 2024, né? Foi lançado em 2023, mas traduzido para nós aqui em português em 2024. É um livro bem novo e nós estamos aí estudando ele pela escolha do grupo, tá, gente? Só lembrando, o nosso grupo de estudo é um grupo com foco na terapia cognitivo-comportamental, principalmente as áreas aí com mais evidência científica, mas vocês sempre indicam algum livro e nós vamos fazendo aqui a leitura, estudando um pouquinho destes capítulos aí juntos, tá? Então nós estamos neste livro agora e já finalizando, chegamos no capítulo 8 do livro. Lembrando que quem está assistindo e vai solicitar o certificado ele é 100% gratuito. O que precisa para solicitar o certificado? Hoje, como é nosso último encontro, como é a nossa última aula, capítulo 8, no final dessa aula eu vou deixar um link. Gente, o link vai ser postado somente nos grupos, tá? Tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram, que está aqui abaixo. Se você está em outro grupo que não seja esse, recomendo que você procure estes grupos que estão aqui abaixo, tá? Então, vou estar enviando, assim que acabar essa aula, 5 minutinhos, vou estar mandando o link ali no grupo e vocês vão preencher este link com o nome completo, que é o nome que vocês vão colocar aí no certificado. Então, verifique se o nome está escrito de maneira correta. Vocês vão colocar o e-mail, que eu vou estar enviando esse certificado para vocês para o e-mail, e vocês vão preencher com as 8 palavrinhas-chave. São 8 capítulos, uma palavra em cada capítulo. Como são aulas bem curtas que eu fiz, né? Fiz aulas bem rápidas, um conteúdo bem resumido. Então, precisa das 8 palavras-chave, tá? Mas se você ainda não assistiu às aulas, gente, fique tranquila. Hoje é dia 17. Perdão, hoje é 17. Vocês vão ter até o dia 20 do mês que vem, 20 de junho de 2024. Ou seja, 1 mês e 3 dias aí. Então, tem como vocês assistirem essas aulas tranquilas, anotarem todas as palavras-chave e preencher o link. O link vai ficar disponível na descrição do grupo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, tá? Então, entrou lá no grupo, depois que eu mandei o link, verifiquem ali a descrição do grupo, vai estar tanto o link da playlist com todas as outras aulas, com os 8 capítulos, e todas as aulas eu falo a palavra-chave. Ah, Tamires, mas eu não ouvi. Reassiste a aula porque está lá a palavra-chave. Não tem nenhuma aula, eu já confirmei, não tem nenhuma que eu não fale, tá? Então, 8 aulas, a partir com essa, né? Então, hoje também estarei falando a 8ª palavra. Lembrando, gente, é 100% gratuito o certificado, tá? Então, vocês só têm uma chance para preencher esse link. Se preencher errado, vocês, infelizmente, vão perder a oportunidade aí de solicitar o certificado gratuito. É muito simples, não tem como vocês terem erro, tá? Outra coisa que eu sempre peço, gente, não custa nada para vocês e não é obrigatório, mas curte o vidinho, né? Curte aqui o vídeo, inscreve no canal, porque assim eu entendo que o conteúdo é relevante, eu entendo assim que realmente aquilo que eu estou produzindo vai fazer algum sentido para vocês e isso me incentiva a continuar produzindo conteúdo, tá? No final, gente, deste link aqui, nós vamos ter uns dias para vocês conseguirem assistir, como eu falei, 1 mês para solicitar o certificado. Vou estar abrindo novamente o grupo para discutirmos, para escolhermos um novo livro, tá? Mas vocês podem estar me mandando sugestões de livro. Nós já temos aí a sugestão do questionamento socrático. Se você tem outro livro aí da área da terapia cognitivo-comportamental, me indique para que nós possamos estar estudando aí juntos, tá bom? Outro pontinho importante aqui é que não sou eu quem estou falando. Eu estou falando conforme o próprio Hoffman traz aí no livro, tá? Então, não estou acrescentando, não estou inventando nada. Estou apenas aqui estudando e resumindo os pontos mais importantes do livro. Mas eu sempre sugiro, gente, leiam o livro, porque o livro é todo importante. Na verdade, o livro já é um resumo de todo o conteúdo que é extremamente importante. Então, eu vou lá e faço um resumo mais resumido ainda. Então, é interessante que vocês leiam para vocês realmente entenderem aquilo que o autor está querendo compartilhar com a gente aqui, tá? Tá entrando no capítulo 8, nós vamos falar sobre a neurobiologia das emoções.
estou falando, o livro é toda uma revisão. E não é diferente, esse capítulo também vai ser um pequeno resumo da neurobiologia das emoções, porque o assunto é muito extenso, é muita coisa, e por mais que o Hoffman fizesse um livro para falar somente da neurobiologia, das emoções, né, seria um livro enorme, talvez não teria espaço suficiente. Então ele pegou aqueles pontos que ele considera mais importantes, aqueles pontos que ele considera mais relevantes para o que ele estava trabalhando neste momento com este livro. É claro que muita coisa ficou de fora, né? Então fiz aqui um resumo desse resumo do Hoffman, por isso que eu sempre falo, gente, leiam o livro, tá? Alguma das perguntas que o Hoffman traz aqui, que ele aborda neste capítulo é: quais as estruturas cerebrais estão ligadas às emoções e à regulação emocional? Qual é o relacionamento entre as emoções e cognições a um nível neurobiológico? E como que os indivíduos diferem entre si em um nível neurobiológico. Então, se é neurobiológico, será que então as minhas emoções são iguais a daquela pessoa ou são diferentes, né? E como é essa relação entre a emoção e o nível biológico? Então, ele vem falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, ele vai focar neste capítulo em correlatos neurobiológicos do medo e da ansiedade, mas isso não significa que existem achados só de medo e ansiedade, tá? Tem de várias outras emoções. Porém, a maioria dos autores vão focar mais no medo e na ansiedade. E aí o Hoffman não é diferente, ele traz aqui pra gente também, tá? O Jeffrey Gray, foi o primeiro autor aí a formular uma teoria neuropsicológica que é muito influente da ansiedade. Ela foi atualizada recentemente, houve várias alterações, mas é um modelo ainda muito utilizado. E esse modelo do Jeffrey Gray, ele diz o seguinte, que existem 3 sisteminhas neuropsicológicos que são fundamentais, distintos no cérebro mamífero, tá? Que é o sistema de aproximação comportamental, o sistema de luta ou fuga e o sistema de inibição comportamental. Esse sistema de inibição comportamental, ele vai chamar de BIS, tá? Que é a sigla em inglês. Então, essa experiência subjetiva do medo, né? Então, o que é medo? Medo para mim é algo, medo para você é algo, medo para o outro pode ser outra coisa. De acordo com essa teoria do Gray, né, do Jeffrey Gray, ela encontra-se mais intimamente relacionada ao sistema de luta e fuga e a ansiedade, o sistema, experiência subjetiva da ansiedade é considerada aí um resultado do BIS, que é o sistema de inibição comportamental, tá? É uma teoria que é muito influente entre os pesquisadores, tem uma relevância muito grande, mas ao mesmo tempo ela é limitada quando nós falamos de outros estados emocionais e para a prática clínica. Então, é algo que é muito utilizado, mas o foco no medo e na ansiedade se limita a outras emoções. E na prática clínica não tem muita relevância, tá? Nós trabalhamos, sim, com a ideia da questão da luta e fuga, mas não faz, a teoria do Jeffrey em si, ela não é tão interessante, tá? Falando dela toda. Outros estudos mais recentes vão focar aí no papel da amígdala como uma estrutura cerebral importante. Gente, amígdala cerebral, tá? Não tô falando daquelas amígdalas que vocês removem na garganta, não. Pelo amor, né? Nós estamos falando aqui com profissionais da área da terapia. Supondo aqui que a maioria seja psicólogos ou estudantes de psicologia, e mesmo se você não for da área, você está assistindo aqui, o YouTube é aberto, você é de outra área da terapia, suponho que vocês tenham esse conhecimento que nós estamos falando da amígdala cerebral, tá bom? Então, esses estudos, eles focam que a amígdala, ela tem um papel muito importante aí como uma estrutura cerebral que está envolvida no processamento das emoções, principalmente do medo, tá? E esses estudos vão demonstrar, então, que uma estimulação aversiva consistentemente vai ativar um caminho subcortical do tálamo aos núcleos amigdaloide. Então, parece aí que existem vários circuitos que são separados, que estão ramificados, ou através aí da substância cinzenta periaquedutal, tá? Mediando, então, respostas somáticas emocionais, que são chamadas de resposta de congelamento em ratos, ou através da região lateral do hipocampo, levando à ativação
autônoma. Gente, são os nomezinhos feios que a gente vai falar, porque nós estamos falando da neurobiologia. Então, eu oriento que vocês leiam o capítulo, porque tem mais nomes feios, tá? Então, aqui é só um resumo. E uma vez, então, estabelecido essa rede neural, pode influenciar outros comportamentos associados aí. Então, uma vez que esses estímulos condicionados ativam esse sistema do medo, isso vai influenciar outras redes neurais, tá bom? Essa ideia aqui, ela não é tão utilizada, porque aqui está falando da resposta de congelamento em ratos, tá? Alguns autores, o Hoffman, por exemplo, ele não considera muito fiel essas pesquisas. Porque, por mais que a gente fala que a resposta emocional ali do rato seja a mesma, isso tira um pouco da subjetividade, porque nós não conseguimos medir, então, algumas questões nos animais com relação ao ser humano, tá? Então, contudo, entretanto, todavia, né, toda regra tem a sua exceção, é importante a gente notar que em seres humanos, que eu acabei de falar, é possível ter emoções, mesmo tendo a ausência aí da amígdala cerebral, tá bom? Então, por exemplo, Tamires, como que a pessoa não tem amígdala cerebral? Então, tem umas pessoas com uma síndrome que é muito, muito rara, tá? Que chama Urbach-Witt, acho que é isso mesmo que fala, Urbach-Witt, que é um transtorno genético recessivo muito raro, que é encontrado em pessoas que vivem na parte norte da África do Sul, tá? Então, essa síndrome vai ser mais encontrada lá, mas mesmo lá extremamente rara. Então, elas não têm a amígdala cerebral e, mesmo não tendo, elas têm aí um esboço de emoções. Então, nós estamos falando que a amígdala ela é uma das responsáveis pelo processamento de emoções, mas nós estamos falando que toda regra tem exceção. Que pessoas, mesmo sem a amígdala cerebral, elas podem também ter ali uma reação. Então, isso confunde um pouquinho aí para nós, né? Para falar que será que ela é responsável pelo processamento? Então, como essas pessoas processam? Qual é o outro sistema cerebral aí, ou sistema neural que vai fazer esse trabalho, tá? Então, essas pessoas, elas passam por uma degeneração progressiva na amígdala cerebral, mas demonstram tanto medo quanto outras emoções. E aí isso vai sugerir, então, que o medo e outras emoções podem ser experienciadas, podem ser vivenciadas, mesmo sem a amígdala cerebral, tá? Então, experimentos com seres humanos, eles identificaram várias áreas cerebrais que estão envolvidas na regulação emocional, tá? Várias revisões de estudos aí com seres humanos, lembrando porque seres humanos tem várias pesquisas com ratos, mas o autor aqui, o Hoffman e outros autores, eles preferiram descartar essas pesquisas porque acharam que a comparação ali não é muito relevante para aquilo que eles consideram importante aqui no momento, tá? Então, várias revisões aí dos estudos com seres humanos descreveram também as relações entre regiões subcorticais, que estão envolvidas na reatividade emocional, incluindo a amígdala, tá? E as regiões corticais envolvidas na regulação emocional. Então, respostas anormais do medo podem resultar aí na hiperatividade da amígdala e também numa anormalidade no controle pré-frontal e em outras estruturas, tá? Então, segundo os estudos, esses mesmos estudos, a terapia cognitivo-comportamental, quando ela é bem aplicada, profissional realmente competente para a aplicação, ele consegue resolver essas anormalidades, tá? A reavaliação, gente, nós falamos dela no capítulo 6, então se você não assistiu, reassista, o link da playlist também está aqui abaixo, tá? A reavaliação, ela é complexa de um ponto de vista cognitivo, então quando nós falamos das cognições, essa reavaliação neurobiológica é um pouco complicada, um pouco complexa, porque ela vai demandar processos necessários à geração, manutenção e implementação de uma estrutura cognitiva, tá? Bem como processos que vão rastrear aí mudança nos estados emocionais das pessoas. Então, vou resumir aqui o Osher e o Gross, que eles fizeram várias pesquisas, aí o livro apresenta bastante coisa sobre eles, então só um resumo mesmo.
Eles concluíram que a reavaliação, ela se associa a ativações de porções ventrais do córtex pré-frontal, de porções dorsais do córtex pré-frontal, de porções dorsais do córtex cingulado anterior e de porções dorsais do córtex pré-frontal medial, tá? Além disso, a reavaliação parece modular sistemas envolvidos em diferentes aspectos da avaliação emocional, incluindo a amígdala, que ainda está implicada, né, na detecção e na codificação de estímulos afetivos ativadores, e a ínsula, que também recebe inputs sensoriais e parece ter um papel geral aí na experiência afetiva. Então é interessante observar que a reavaliação e a supressão, falei das duas no capítulo 6, tá? Elas demonstram ter diferenças curiosas na ativação cerebral. No caso da supressão, lembra que eu falei que a supressão ela é algo desadaptativo, tá? Suprimir as emoções não é legal, tá? Então, no caso da supressão, o engajamento frontal tardio produz uma ativação da amígdala ínsula aumentada ao longo do tempo e a reavaliação ela vai ativar, então, o engajamento frontal vai iniciar, né, inicialmente, ele produz uma atividade da amígdala ínsula diminuída ao longo do tempo, tá? Então, a supressão, a ativação é aumentada e na reavaliação, esse engajamento frontal da ativação da amígdala ínsula é diminuída ao longo do tempo. Tá? Gente, é uns trava-língua mesmo, porque são as palavras que na nossa prática clínica nós não ficamos falando, né? Imagina eu falar com o meu cliente, olha, então, você está aí com a ativação da sua amígdala ínsula, ela está aumentada, porque você está suprindo aí, né? Você está suprimindo as suas emoções, e você, quanto mais você tenta suprimir as suas emoções, mais acontece aí, mais aumenta essa ativação da amígdala ínsula. Faz sentido na prática clínica. Aqui é mesmo mais a nível de conhecimento para nós, enquanto profissionais da área da saúde mental. E, gente, por incrível que pareça, falar com os nossos clientes não faz muito sentido, mas você ter esse conhecimento vai fazer sentido na sua prática clínica, tá? Isso faz diferença na hora do atendimento ali, porque agora que você entende como o circuito neural do seu cliente, do seu paciente funciona, fica muito mais fácil para você trabalhar com aquilo que está desadaptativo com ele, tá? Então, a relação entre cognição e emoção e seus correlatos cerebrais está intimamente conectada ao conceito de Default Network, que é uma rede pré-definida em neurociências, tá? Desde a emergência das ciências modernas do cérebro, duas perspectivas rivais acerca das funções do cérebro surgiram. Uma perspectiva, ela diz que o cérebro é o principal... ela vai enxergar, né, o cérebro principalmente como um órgão reflexo que é movido por demandas momentâneas do ambiente. E a outra considera as operações cerebrais principalmente como intrínsecas por natureza. Então, embora a primeira perspectiva ela é uma visão dominante na pesquisa em neurociência, evidências acumuladas vão sugerir que a atividade cerebral não é apenas uma resposta a estímulos externos, tá? Ao contrário, aí parece que quando a pessoa ela está acordada e alerta, mesmo que ela não esteja engajada ativamente em nenhuma tarefa, né, que demanda atenção ali, existe um estado pré-definido de atividade cerebral. Então, mesmo que eu não esteja atento àquilo que eu estou fazendo, existe essa atividade. Então, em meio às outras áreas aí, esse estado pré-definido, ele vai envolver o córtex pré-frontal medial, o cingulado posterior e o pré-cúneo. Tá? Então, quando a atenção focada ela é necessária, ali eu falei, quando a minha atenção não precisa ser focada. Agora, quando a atenção focada ela é necessária, por exemplo, quando informações inéditas se apresentam, eu estou aprendendo algo novo, ou é uma informação nova, algo aconteceu ali e eu preciso focar nisso, a atividade dessas áreas, então, elas são atenuadas, o que vai refletir uma redução necessária em fontes devotadas ao acúmulo e avaliação de informações gerais. Falando aí de outra maneira,
Então, acredita-se que os neurônios recebem continuamente tanto inputs excitatórios, ou seja, informações que tendem a aumentar a ativação, quanto inibitórios, ou seja, informações que tendem a reduzir a ativação. E aí esse balanço, né, poderia então ser responsável pela essa atividade intrínseca do cérebro, que permite então manter e interpretar as informações, do mesmo modo responder a elas aí e até mesmo predizer eventos do ambiente. Como que a gente prediz, né? Ansiedade. Tá? Então, esse princípio se aplica a qualquer atividade cerebral, incluindo aquelas envolvidas nas emoções, tá? E aí, palavra-chave, lembrando, a gente só fala palavra-chave uma vez, para vocês não falarem que eu não falo em toda a aula, estou falando nessa também. Já falei em todas as aulas passadas e agora estou falando a dessa. A palavra-chave dessa aula, comportamento, tá? Então, anotem a palavra. Essa é a 8ª palavra, nossa palavra final, comportamento. Então, considerou-se que observar e imaginar outra pessoa em determinado estado ativa um estado parecido no observador. Observar ou imaginar o estado emocional de outra pessoa ativa as mesmas partes da circuitária neural que estão envolvidas em processar este mesmo estado na própria pessoa. Isso também é conhecido como modelo percepção-ação no estado de empatia. Sabe aquelas técnicas que nós fazemos na TCC clássica, né? Da visualização, ou trazer alguém para a terapia, né? Sabe o que aquele seu amigo faria no seu lugar e aí aprender com ele, né? A técnica da modelagem. Então, aqui está falando justamente disso. Nós temos ali pesquisas mostrando que isso realmente ativa um estado parecido no observador a nível neurobiológico, tá? Então, não somente comportamento, mas também emoções, tá? Então, aqui vem mostrar justamente que essas pesquisas estão comprovando que o que nós estamos fazendo na TCC funciona, né? A ínsula, ela é importante para a detecção das emoções e o mapeamento de sintomas fisiológicos das emoções, como a frequência cardíaca, e para fazer com que essa informação fique disponível para outras partes do cérebro. Então, como a gente disse anteriormente, a amígdala, ela parece ser muito importante aí para o processamento do medo e da ansiedade, tá? Essa estrutura cerebral, ela tem uma densidade elevada de receptores de ácido gama-aminobitúrico. Perdão, vou repetir de novo. Receptores de ácido gama-aminobutírico, tá? Que é o GABA. Ácido GABA, melhor falar do GABA, que a gente entende melhor, tá? E bebês nascidos, né, com essa menor densidade são mais vulneráveis, então, a desenvolver problemas relacionados ao medo e ansiedade, que nós estamos falando dos fatores genéticos que estão aí sendo desenvolvidos. Estão sendo desenvolvidos não, né? Estão sendo estudados a mais profundidade. Então, aqui está falando que essa estrutura cerebral, quando ela tem uma densidade elevada do GABA, isso vai fazer diferença. Então, os bebês nascidos com essa menor densidade são mais vulneráveis aí a desenvolver, então, problemas relacionados a medo e ansiedade. Então, foi demonstrado que experiências aversivas iniciais, como estresse agudo, podem levar a mudanças neuroanatômicas que podem afetar permanentemente comportamentos futuros. Por exemplo, experiências iniciais podem afetar o funcionamento do sistema límbico, hipotalâmico, hipofisário, suprarrenal, bem como sistemas receptores de GABA e benzodiazepínicos. O período em que o estressor aparece, ele vai determinar também as consequências comportamentais. Então, de acordo com o período que esse estresse ele é ativado, isso também vai determinar as consequências. Então, quanto mais cedo for o ataque ali, maior será o potencial de neuroplasticidade para compensar esses danos. Então, se eu sofro um trauma, um ataque que o autor coloca, né, na minha infância, fica, entre aspas, mais fácil para que o meu cérebro ele tenha ali a neuroplasticidade para compensar isso, ressignificar ali da maneira dele. Então, vou fazer terapia, vou fazer várias coisas e eu consigo modificar. Agora, quanto mais tardio for essa situação, fica às vezes um pouco mais difícil para modificar isso, tá? Mas é claro, gente, que não é só isso.
o ambiente da pessoa, a cultura, a família, relacionamento, o primeiro contato ali com os cuidadores, vários outros fatores também vão influenciar nisso aí e em tudo aí que nós estamos falando, tá? Então, a literatura de neurociências cognitivas e afetivas sugerem que mudanças nas emoções estão diretamente associadas a mudanças eletroquímicas no cérebro. Então, no caso do medo e da ansiedade, essas emoções elas estão associadas a uma hiperatividade inicial e um recrutamento subsequente de recursos pré-frontais associados a processos de enfrentamento. Então, compreender esses processos em um nível biológico vai abrir aí janelas de oportunidade para mais pesquisas, né, incluindo focos aí no tratamento, que vai nos ajudar, então, na prática clínica. E pronto, finalizamos, então, mais um livro, mais um capítulo. Gente, é um livro técnico, embora ele não tenha uma linguagem tão difícil, né, como o livro anterior, que era bem técnico, tinha uma linguagem bem mais puxada, mas é um livro que nos traz bastante pesquisa, é um livro que vem trazer muita coisa interessante aí sobre a terapia das emoções. Eu achei um livro bem rico. É uma linguagem mais direta, mas não é das leituras mais difíceis aí que nós estudamos, tá? E aí finalizamos esse livro, lembrando, gente, que esse livro foi indicado lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você quer estudar um livro novo, se você tem aí sugestão de algum livro, Tamires, nós poderíamos estudar tal livro aí sobre terapia cognitivo-comportamental, entra no nosso grupo, os links estão aqui abaixo, e você manda lá para mim, e nós vamos estar discutindo com o grupo para ver qual livro nós estudamos. Lembrando que o livro tem que ser da terapia cognitivo-comportamental, que é o nosso foco, e o grupo de estudo é sobre a terapia, tá? Então, gente, perdão. Lembrando, né, para finalizar, eu já deixo aqui bem claro, quem for solicitar o certificado, anota todas as palavras-chave que eu disse. 8 capítulos, 8 palavras-chave. Em todas as aulas eu falo palavra-chave. Tamires, você falou no grupo 2, na aula 2, eu não vi. Falei, gente, reassiste lá que eu falei. Falou na aula 3? Falei. Assistam que eu falei. Eu tenho 100% de certeza que eu falei em todas as aulas, tá? Então, daqui uns 5 minutos, acabando aqui, daqui uns 5 minutos, vou estar enviando lá no grupo o link do certificado. Preencha com o nome corretamente, o e-mail correto e as 8 palavras-chave corretas. Vocês têm até o dia 20 de junho de 2024. Vocês têm um mês aí para reassistir todas essas aulas, tudo tranquilamente. E aí, gente, a partir do dia 21, eu vou estar enviando, tá? Então, a partir do dia 21 do mês que vem, vou estar enviando o certificado nos e-mails preenchidos 100% gratuito. Não tem gasto, não tem custo, não tem nada. Tamires, mas alguém falou que paga. Gente, Tamires, estou falando que é 100% gratuito, tá? O link está aqui, né? Os links dos grupos estão aqui abaixo, tá? Do vídeo. E o link do certificado vai ficar na descrição do grupo. Gente, é isso. Obrigada a todos vocês que me acompanharam. Até que se vocês têm sugestão de livro, manda lá no grupo ou deixa nos comentários e eu vejo vocês no nosso próximo grupo de estudo. Até lá!